subsídios. Lições bíblicas. Eu vos saúdo com a doce e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje trazendo para você o subsídio da lição de número 2, que vem com o título O propósito do fruto do Espírito. O texto áureo nos diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. E a nossa verdade prática: somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 ao versículo 20. Meus caros professores, alunos da Escola Dominical, pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal, sou muito grato a Deus pela sua vida, por continuar conosco agora no ano de 2017. Estou feliz em poder continuar estando com você todas as semanas e trazendo esse conteúdo maravilhoso das nossas lições da CPAD. O nosso objetivo geral nessa lição é compreender o real significado da frutificação espiritual. E os objetivos específicos a serem explicados em cada tópico, primeiro, é mostrar que uma vida controlada pelo Espírito requer de nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. E segundo, saber que o Espírito Santo molda o nosso caráter para sermos como Cristo. E terceiro, apresentar o propósito do fruto e a necessidade de se ter uma vida produtiva. Meus caros professores, superintendentes, alunos da Escola Dominical, na lição de hoje nós estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Este assunto é tão importante que o próprio Jesus reservou um tempo para ensinar a respeito da árvore e seus frutos. Ou seja, cada árvore deve produzir frutos condizentes com a sua espécie. Claramente, Jesus buscava ensinar seus seguidores a terem cuidado com os ensinamentos que divergiam do seu. Pelos frutos, conhecemos aqueles que falam a verdade de Deus e aqueles falsos mestres enganadores. Hoje não é diferente. Devemos examinar não só as palavras dos mestres, mas também as suas atitudes, o seu comportamento, da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que produzem. Aqueles que ensinam o que é correto têm um bom comportamento e um caráter elevado, procuram viver de acordo com a verdade ou com as verdades das Escrituras. Cuide para que os seus frutos sejam condizentes com o seu ensino. Não seja uma pessoa que ensina na igreja uma coisa e que vive outra coisa lá fora. Então, meus queridos, nós vamos ver que Jesus, o nosso Salvador, ele morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. Nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. O ponto central da nossa lição é o seguinte: glorificamos a Deus quando produzimos frutos condizentes com a vida cristã. Então, logo, se não estamos produzindo fruto, não estamos glorificando a Deus. Glorificar a Deus não é balbuciar palavras, é produzir frutos dignos de arrependimento. O primeiro tópico da nossa lição nos diz a vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Ser controlado pelo Espírito significa ser cheio do Espírito Santo diariamente, não somente aos domingos. O Senhor não nos chamou para sermos crentes domingueiros,
para sermos cristãos que vai à igreja uma vez por semana e se dá satisfeito por isso. Ele nos chamou para sermos testemunhas de Jesus, para produzirmos frutos. E o segundo ponto desse tópico nos diz um viver santo. Ele nos chamou para ter uma vida santa, para termos uma vida de santidade. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu plano, do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida, em santidade. Mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo, Ele tem nos preparado, nos revestido para vivermos em santidade, em novidade de vida. E o terceiro ponto fala da verdadeira comunhão. A comunhão com Deus vai gerar em nós, meus amados, frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém para serem revestidos de poder. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Para serem revestidos de poder. Sem revestimento de poder, jamais conseguiremos ter testemunhas autênticas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinteticamente, esse tópico nos diz que uma vida controlada pelo Espírito produz em nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. Em Efésios, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo estabeleceu o contraste entre o antes e o depois da vida dos crentes. Embriagar-se com vinho era associado com o antigo modo de vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em contenda. Isso não tem lugar na vida dos crentes. Além do mais, de acordo com Paulo, nós não precisamos do álcool, da bebida alcoólica, pois podemos nos encher do Espírito, deixando que Ele nos controle. Paulo comparou a atitude de se embriagar com vinho, que faz com que uma pessoa desfrute de um êxtase temporário, com o estar cheio do Espírito, que produz uma alegria permanente e constante na vida da pessoa. Então nós vemos que o foco das palavras de Paulo, aqui nesse texto de Efésios, não é tanto a proibição contra a embriaguez, pois os cristãos já sabiam, já haviam entendido essa questão. Mas Paulo queria incitá-los a estarem continuamente cheios do Espírito e a viverem nele. Todo mundo pode dizer quando uma pessoa está embriagada, é fácil reconhecê-la. As suas ações tornam isso muito claro, muito óbvio. De maneira semelhante, meus amados, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito que as nossas palavras e ações mostrem sem qualquer dúvida que estamos cheios da presença do Espírito Santo, que estamos cheios de Deus. Vamos buscar mais conhecimento, vamos buscar mais da palavra do Senhor, vamos nos encher do Espírito, vamos procurar aproximar mais de Deus. O nosso segundo tópico nos diz: o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Primeiro ponto, o que é caráter? Caráter é a qualidade inerente a um indivíduo, desde o nascimento, temperamento, índole. Nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Precisamos ser identificados como servos de Deus. Porque o nosso caráter, como diz o nosso segundo ponto desse tópico, ele é gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habita em nós. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O velho eu morre, por isso temos condições de negarmos a nós mesmos. O homem só tem condição de negar a si mesmo se o Espírito Santo estiver entronizado em sua vida. Para que possa o quê? Ter um novo estilo de vida.
Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus diz que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, mas são, aqui tem uma palavra grega, harpaguês, isto é, são como aves de rapina. Logo precisamos ter cuidado. Eles são astutos, ardilosos. Precisamos ser vigilantes, ter um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver, de andar na presença de Deus para agradar ao Senhor. Sinteticamente, meus amados, esse tópico nos diz que é através de suas ações que o cristão evidencia o caráter de Cristo em sua vida. Como estão as minhas e as suas atitudes para mostrarmos que somos servos de Deus? Por seus frutos os conhecereis, diz a palavra do Senhor. Ao longo das Escrituras, meus queridos, o fruto é um símbolo da obra transformadora de Deus nos crentes. Embora o nosso relacionamento com Deus seja secreto, o produto desse relacionamento é altamente visível. Mas aqui, Jesus falou também de reconhecer os falsos profetas pelo fruto amargo. Mas ele não sugeriu que começássemos a apertar o fruto dos crentes para ver se era bom. Talvez a razão seja o fato de que o bom fruto precisa de tempo para amadurecer. Há um tempo de maturação. O bom fruto precisa de tempo. A vida cristã produzirá bons frutos, mas levará um tempo para que esses frutos amadureçam. Devemos dar aos nossos irmãos, devemos dar a nós mesmos o tempo necessário para que o fruto de Deus amadureça em nossa vida. Ao invés de exigir evidências imediatas da sua obra em nossa vida, vamos dar o devido tempo para que esse fruto aconteça na vida de cada cristão. O nosso terceiro tópico dessa lição nos diz: testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto é o primeiro ponto desse tópico. E nós podemos saber, meus queridos, que você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos evidenciar Cristo através dos nossos frutos. O segundo ponto nos diz uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera para que não seja arrancado, ceifado. Quando um galho, meus queridos, é cortado e não é imediatamente enxertado ou replantado, ele seca e morre. Muitas pessoas estão como vidas secas, estão distantes, afastados, cortados, separados e prestes a serem lançados no fogo. Mas o Senhor está nos trazendo, no início desse ano de 2017, essa lição maravilhosa. Usou de uma forma especial o pastor Osiel Gomes para nos trazer esse ensino, para que nós possamos conhecer e buscar frutificar na presença de Deus. O terceiro ponto nos diz o que fazer para manter a produtividade. Um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção de fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes e retirar as ervas daninhas. É preciso tirar aquilo que prejudica, que atrapalha. Que Deus permita-nos tirar de nossa vida tudo aquilo que atrapalha o nosso viver em santidade, a nossa busca na presença do Senhor, para que possamos andar em novidade de vida. Sinteticamente, esse tópico nos diz que o cristão deve frutificar sempre a fim de ter uma vida que glorifique a Deus. Será que a nossa vida está glorificando a Deus, a minha, a sua vida? Precisamos rever, dar uma analisada na nossa vida
e saber se estamos realmente glorificando a Deus com as nossas atitudes. Porque a frutificação espiritual, ela segue o mesmo princípio da frutificação biológica das plantas, conforme está escrito também em Gênesis, no capítulo 1. João Batista, o precursor de Jesus, ele diz aos seus ouvintes: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em João 15, Jesus enfatizou este princípio, deixando claro aos seus seguidores que para darem fruto exuberante para Deus, era necessário que antes cresçam em Jesus e que perseverassem nele. Perseverar no Senhor e perseverar seguindo os ensinos da palavra de Deus. As boas condições de crescimento e desenvolvimento da planta no reino vegetal, sem esquecer uma boa saúde da semente e do meio ambiente, é ideal para o seu crescimento. Esses são os elementos indispensáveis para a boa frutificação. E assim também ocorre no reino espiritual, na vida do crente, na igreja, para que haja todos os frutos abundantes para Deus. É preciso todo esse preparo. A boa semente o Senhor já nos deu. Agora precisamos de um ambiente bom, de limpeza, precisamos de ser regados, de sermos adubados, para que possamos produzir esse fruto abundante e bom para o Senhor. Concluído, meus queridos, precisamos ser uma vida frutífera e para isso precisamos estar ligados à videira. O propósito dos frutos ou do fruto do Espírito é glorificar ao Pai. Jesus falou assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. Busque ter um relacionamento pessoal com Cristo, seja cheio do Espírito Santo e produza muitos frutos para a glória de Deus. Deixe ser usado pelo Senhor, se entregue totalmente nas mãos de Deus. Que Deus possa te abençoar por estar nos acompanhando mais uma vez em mais esse vídeo e mais essa pré-aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua classe da escola dominical, a sua igreja e a sua família, em o nome de Jesus. Amém.